lhes apresenta... Casablanca! Pense numa cidade muito bonita, numa cidade muito misteriosa, uma cidade das Arábias, no norte da África, ali na esquina com a China. É a cidade de Casablanca, no país Marrocos, para onde ia gente do mundo inteirinho, fugindo da guerra que tinha começado nas Europa, né? Pense numa cidade muito misteriosa, uma cidade muito bonita, uma cidade das Arábias, no norte da África, no caminho de quem vai para a China. É a cidade de Casablanca, no país Marrocos, para onde ia gente do mundo inteirinho, fugindo da guerra que tinha começado nas Europa. Ali em Casablanca, de vez em quando, tinha as brigas de francês com alemão nazista, que não emendava os bigodes, uma guerra que a guerra mesmo não tinha chegado ainda. Em Casablanca havia um bar, doutor. Vou lhe dizer, eu quero esse bar, cachaçinha da boa, forrozinho a noite inteira, uma jogatina danada. O melhor bar da cidade era aquele. O dono desse bar era um americano chamado Rick Blaine. Gostei. Gostei. João Ricardo. João Ricardo. Supervisão do Júlio Adriano. Isso. Mas o jeito, o estilo, lembra longínquamente o Júlio. Não quero dizer que você está fazendo um trabalho copiando o trabalho do Júlio, não. Eu acho que você gostou da ideia de fazer um trabalho parecido com o do Júlio. Ah, sim, com certeza. O espetáculo todo, não só o espetáculo dele, como todo o trabalho dele, é inspirador, né? Ele tem um poder imenso de comunicação com a plateia, né? Uma coisa muitas vezes não verbal que inspira a gente, que dá vontade da gente seguir um caminho, assim, né? Você sabe que na época que o Júlio Adriano estreou, eu descobri o Júlio para o pessoal dos jornais, porque foi na rua aquela rua do mercado, ninguém sabia que ele existia. Eu fui lá ver. Eu fiquei tão entusiasmado que liguei para a Bárbara Leodoro, para o Max e Luiz, para todo mundo de imprensa que eu conhecia, para chamar a atenção, para irem lá. E foi muito engraçado, porque eu despertei o interesse no Júlio, ele ganhou o prêmio Shell, eu perdi para ele. É mesmo? Mas eu fiquei muito satisfeito, sabe por quê? Eu já ganhei muitos prêmios, o Júlio estava estreando de uma maneira sensacional. Aliás, estreando não, porque ele já tinha feito coisas antes. Mas era extraordinário o trabalho dele. As Descobertas das Américas. Isso. Eu assisti ali também, na Rua do Mercado. Eu assisti. E como é que entrou aí na história toda o Júlio Adriano? Eu fui fazer um curso em 2008, em janeiro, ali na Cal. O objetivo era fazer um curso com noções de dublê. Quer dizer, não tinha nada a ver, né? Eu cheguei lá na Cal, eu estava preenchendo a ficha de inscrição. Fui com esse objetivo, quando eu, por acaso, peguei a lista dos cursos e vi o Júlio Adriano dando uma oficina ali, de solo narrativo. E na hora eu mudei, falei, não, é isso aqui. Eu tinha assistido em 2005, se eu não me engano, né, na Rua do Mercado, lá na Rua do Mercado 45, a Descoberta das Américas, também estava no início, foi no primeiro mês que eu assisti. Tinha me apaixonado pela... É muita questão do jeito, né? Do método, do caminho que ele segue para contar uma história. Que cada pessoa vai contar uma história de um jeito, é uma coisa muito particular, né? Agora, o caminho que ele usa para isso é muito interessante. E aquilo ficou na minha cabeça, aquela peça marcou. E aí, quando eu vi ele dando curso ali, eu peguei, não, vou fazer esse curso. Fiz, foi em janeiro de 2008. E acabou o curso, eu não tinha um contato, não tinha nada, não peguei um telefone, nada disso. E lembrava da companhia dele, Leões de Circo. Entrei no site, que estava em construção ainda, tinha o telefone lá. Falei, não, alguém nesse número deve me passar algum contato do Júlio, alguma coisa assim. Liguei para o telefone e por acaso era o celular do Júlio. Uma incrível coincidência, era o celular dele. Liguei para ele, conversei, a gente marcou um encontro, expliquei a situação toda para ele. Júlio muito atarefado, né, problema de tempo, de dedicação. Eu pedi para ele fazer uma direção. Ele não tinha como, pelo tempo dele, né? Pela falta de tempo dele. E a gente foi fazendo esse trabalho de supervisão cênica. Eu fazia a adaptação do texto, foi o primeiro processo, o primeiro momento, né? Muito longo, a adaptação desse texto. A montagem das cenas, eu apresentava essas cenas para ele. Ele sempre diz isso, ele sempre cita isso, que ele tinha a posição de um espectador privilegiado. O espectador que assistia pela primeira vez, né? E eu mostrava essas cenas para ele, ele dizia, olha, isso está legal, isso não está legal, isso aqui está só esboçado, você tem que trabalhar mais aqui em cima, você tem que
estabelecer o código, que é justamente aí que essa comunicação com a plateia é feita, né? Essa empatia aí com a plateia. E ele foi fazendo esse trabalho de arte final, né? De modelar o trabalho que era apresentado de maneira... Isso já é direção, né? Eu acho. Ele não gosta muito de falar isso. Ele não gosta da palavra, é isso aí. Conheço o Júlio. Tem uma entrevista do Júlio, ele dizendo que gostaria de ficar fazendo as descobertas das Américas para o resto da vida. Eu acho um pouco de exagero, mas é o jeito do Júlio. É a paixão por essa peça. Para ele não precisava existir mais peça nenhuma. É verdade. Você é igualzinho a ele, né? Já vai ficar com Hollywood assim? Não, olha só, Hollywood levou alguns anos para nascer, né? E eu quero ficar alguns anos trabalhando, mas eu já estou com algumas coisas paralelas já. Mas ele já fala há alguns anos, hein? Olha aí. Não, mas com outros trabalhos em paralelo. Eu não quero ficar só. Ah, bom. Eu quero levar Hollywood durante isso muito tempo. Já é bom. Hollywood. Acho maravilhoso a ideia de escrever Hollywood fosse um jeito caipira. O Hollywood com H-O-L-L-Y-W-O-O-D, quer dizer, Hollywood. Hollywood. Agora, o que é esse Hollywood? É a história do Bibiu, que é um sertanejo, ele é contador de histórias, né? Ele é um malandro, enfim, ele tem que ganhar a vida dele da maneira que ele pode ganhar, vencendo as autoridades, enfim. E ele é apaixonado pelo cinema. Ele ama o cinema, principalmente o cinema clássico, né? Casablanca e O Vento Levou, King Kong. E ele ganha vida contando essas histórias nas praças públicas, nas ruas, só que do ponto de vista dele, né? Ele se apropria dessas histórias, ele mistura essas histórias com as histórias da vida dele, com as aventuras, com as desventuras, com os romances, né? com as figuras que representam autoridades na vida dele. Aí ele já associa aquilo com o poderoso chefão, né? O Don Corleone, que para ele é o Don Torrone, né? O símbolo de mulher, aquele objetivo de mulher para ele, né? Aquela referência maior de mulher, Marilyn Monroe. Quer dizer, existe uma mistura aí dos aspectos da vida dele com os aspectos do cinema. O que estava acontecendo é um negócio muito porreta que existe no cinema chamado flashback. Sabe o que é o tal flashback? É um negócio que o sujeito está aqui, de repente está lá atrás, começa a ver antigamente, quando estivesse passando o momento do presente. É muito doido. Eu nunca mais vou esquecer daquela noite. Eu acho que a gente faz uma peça, trabalha e depois o progresso do dia a dia, o público diferente, né? É a coisa tão importante, o público, né? O público determina muito do seu trabalho, como ele vai. Com toda certeza. Num solo, então... Como é que você já tem tido reações de público? Sim. É engraçado porque, né, como você falou, o público é completamente diferente a cada dia. Quem não faz teatro não entende isso, né? De vez em quando perguntam, não é chato você ficar repetindo todo dia a mesma coisa? Você não repete todo dia a mesma coisa, né? Não. Você tem, claro, uma ideia básica ali, você tem uma estrutura básica, mas cada dia é diferente. Cada dia público é diferente, né? O teatro apaixonante é justamente isso. É verdade. Você tem um material pronto, vai lá e joga. Mas quem recebe é diferente. Quem recebe é diferente. Então jogam para você de volta de uma maneira e você joga de volta, quer dizer, fica essa troca, né? Entra uma troca que basicamente é a mesma, mas com aspectos, modismos, maneiras de processar diferentes. E é onde a gente vai fazendo ajustes e testes, né? Mudando uma coisa, mudando outra. Isso é muito bacana. E acontece às vezes, né? Tem dias onde isso acontece, que quando acaba a peça e eu agradeço o público, tem gente que se espanta pelo meu sotaque, né? Eu sou carioca, né? Tem gente que fala, você não é nordestino, você não é pernambucano? Não, eu sou carioca. Já tive pernambucanos assistindo a peça e as pessoas acham, né? Quando acaba a peça, eles se espantam porque acham que eu, de fato, sou pernambucano, né? E pessoas fazendo comentários, porque se cria um clima muito legal, muito intimista, de troca, né? De conversa ali. Não existe essa separação do que está acontecendo no palco e do que está acontecendo na plateia, né? Existe uma coisa única ali. Isso é muito bacana, né? A gente tinha acabado de chegar em Berlim, né?
De meu lado ia Cabo Nunes, que se estivesse aqui não me deixar mentir. A cidade já meio deserta, todo mundo com medo da gente. A tropa foi andando, e aí a gente passou num lugar assim que eu vi, eu vou lhe dizer o que, eu vi uma pitombeira, carregadinha, eu sou doido na pitomba. Aí a tropa seguiu o caminho dela, eu fiquei ali sozinho, só chupando pitomba, né? Chupando pitomba, chupando pitomba. Aí eu vi uma mansão muito bonita, assim, atrás da pitombeira. E da mansão vinha um barulho, parecia assim um sujeito enfesado, não sabe? Mas assim, falando engrolado, não se entendia nada que ele dizia. Eu joguei pitomba fora, peguei meu rifle, me aproximei da mansão, fiquei olhando de través por uma janela. Doutor, quem é que eu vejo lá dentro? Esse Hollywood é uma versão, uma história de Hollywood, histórias de Hollywood, contadas por um caipira. Por um caipira, por um sertanejo. Vamos um pouquinho mais de história? Um dia, Capitão Hatch encontra no quarto de Scarlett um retrato de Ashley. Sabedor do chamego de Scarlett por Ashley, ele fica fulo, porque se isto não é chifre, é intenção de chifre. Vai tomar satisfação, né? Que negócio é esse de retrato de Ashley? Eu não lhe devo satisfação. Deve tu se deita comigo, então não me deite mais com homem nenhum, nem com você. Desse dia em diante, eles são marido e mulher da porta da rua pra fora só. Porque em casa é cada um no seu quarto. Assunto de cama ninguém trata ali. É uma briga dia sim, dia não, no meio a confusão. Um dia, de madrugada, está Capitão Hatch na cozinha enchendo a caveira. Sobe pro quarto de Scarlett. Chega lá, mango assado, né? Começa de ignorância pra cima dela. Assim, aqui, safado. Ei, coisa boa. No dia seguinte, Scarlett acorda se espreguiçando, que já está criando teia de aranha já, né? Mas Capitão Hatch acorda na ressaca, meio raçabeado, só por causa de Scarlett fala, mulher, eu quero divórcio. E quero ficar com nossa filha. E assim vai. O prazer enorme de te conhecer. Gostei demais. Sérgio. Muito obrigado. Gostei demais. Muito obrigado.